Tá. E assim iniciamos mais um Crônicas. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o Bruno, lá do Leitor Noturno, e comigo está o incrível Daniel Escola. Dá um oi aí, Daniel. Oi, Bruno, tudo bem? Bem-vindo, tá? Não é o nosso primeiro programa sem o Fernando, né? O Fernando vai aparecer quando ele conseguir lá, já está na Austrália. E a gente está fazendo, é um piloto, mudamos aqui a forma como a gente grava, vamos ver se vai ficar tudo legal para as nossas próximas vezes aí, tá? E o livro escolhido de hoje, o livro não, né? O filme escolhido de hoje, porque também tem o livro, ele é baseado no livro, mas já falaremos sobre isso, é Os Assassinos da Lua das Flores, que ficou muito conhecido no final do ano passado, ganhou Oscar. E é um baita filme, né? DiCaprio tá maravilhoso nesse filme. E a história que ele conta é uma história muito incrível, assim, muito sensacional por tudo que ela representa. Vai contar a história de como os homens brancos invadiram a tribo dos Osage, onde eles viviam. A tribo dos Osage tinha uma grande me fugiu a palavra agora aqui, mas uma grande reserva de petróleo, e eles eram bilionários à época, né? Não bilionários porque o dinheiro valia, era em menos quantidade nessa época, né, do que hoje, Nossa mas época eles eram a tribo mais rica do mundo. exatamente, é Então, equivalente hoje a bilionários, né? de uma hora para outra, eles passaram a ficar ricos por causa do petróleo descoberto nas suas terras. Exatamente. E aí começaram vários assassinatos e várias explicações, né? Era um mundo muito cheio de preconceito ainda. Os Estados Unidos têm uma história com os indígenas americanos bem sangrenta, né? Desde sempre. Então, ali foi mais uma parte dessa história, talvez a mais impactante, porque já foi perto ali dos anos 1900, né? E isso traz, já tinha mais mídia na época, já tinha mais uma polícia mais séria, era um povo já mais estabelecido também, e aí acabou tornando isso um grande caso, né? Inclusive a partir disso que foi criado o FBI, né? Olha como o preconceito é foda, né? Os brancos não podiam ver os índios com dinheiro. Aí o que aconteceu? O Bill Hale, que era o chefe da família, começou a matar os descendentes, a família Osage, que detinha a terra onde foi descoberto o petróleo. Eles foram colocados lá porque eles eram marginalizados pelo governo americano. Então, colocaram uma terra no Oklahoma, no sul dos Estados Unidos, onde não ia dar nada, nem plantar eles podiam. Só que daí eles descobriram uma coisa nova chamada petróleo, que era muito valioso na época. Ainda é, né? Colocaram Mas era eles, muito. expulsaram eles da terra deles, colocando-os na maior na maior reserva de petróleo que existia nos Estados Unidos. Eles deram um azar, assim, no que eles estavam fazendo, imenso, né? O livro é melhor que o filme. O filme é esse aqui, ó. Essa Como aqui é sempre. a. É, que o filme é ótimo, tá? Mas a primeira cena que não aparece no livro é o DiCaprio voltando da Primeira Guerra Mundial. E ali o filme concentra muito no papel do Bill Hale, que é o Robert De Niro. De fato, ele é o chefe da quadrilha junto do Leonardo DiCaprio. Só que no livro mostra que ele era o chefe e tinha muito mais gente envolvida, né? O livro é mais completo, como sempre, né? Eu acho que a abordagem do livro é uma abordagem diferente, né? O filme ele traz uma abordagem para falar da parte criminosa
daquela história ali, né? E mesmo assim não fala tanto porque o Bill era muito mais criminoso do que aparece no filme. Mas o livro ele tem uma pegada que é a criação do FBI, né? Essa é a tônica do livro. Então mostra muito Por mais quê? essa parte. Por quê? Porque lá em Oklahoma, nessa comunidade, a justiça, a polícia local era comprada. Aí mandaram um cara de fora, White, para investigar. White era do que agora é o FBI, na época era só uma divisão. Não tinha criado, tinha sido criado o FBI, né, o Bureau. Aí o White, que era de fora, conseguiu investigar. Aí ele não estava contaminado pelo ambiente. Até se questionou na época se podia vir um cara de fora, um federal ou não. E aí se decidiu que sim, porque lá estava todo mundo contaminado, envolvido com o Hale. Ele veio de fora, a mando do Hoover, para investigar e trouxe uma equipe própria para investigar essa história. Foi assim que eles conseguiram chegar ao Bill Hale como o assassino principal. Sim, e dentro dessa ideia, né, o que eles tentaram fazer ali, o que eles tentavam fazer era quase uma, não sei se o termo se aplica aqui, mas acredito que sim, era quase uma gentrificação, né? Eles queriam que o povo indígena saísse dali e fosse substituído pelo povo branco, né? Então era um ato extremamente abominável que eles tentavam fazer. E o livro tem a pegada de mostrar como esse ato foi importante, foi determinante para a criação do FBI, né? E estava falando da questão dos federais não poderem ir para lá, né? De ter essa discussão. A parte colonial dos Estados Unidos, né? A parte de colonização dos Estados Unidos é bem diferente da colonização brasileira. Porque a colonização brasileira, o que acontece é que os portugueses vêm para cá e começam a tirar coisas daqui para levar para Portugal. Em nenhum momento eles tentaram estabelecer uma sociedade aqui, né? Foi completamente exploratória. Nos Estados Unidos, isso acontece de um jeito diferente. Eles mandam banqueiros, mandam empresários do Reino Unido lá para os Estados Unidos, e essas pessoas vão para lá para constituir uma comunidade. E esse pensamento, essa diferença de pensamento pode parecer bobo, mas isso forma tanto a sociedade americana como a sociedade brasileira. Então, hoje, como a gente vê muito no Brasil, aquela questão de tu tá sempre querendo passar a perna, tá sempre querendo ganhar alguma coisa em cima do outro, isso é uma parte colonial. A gente foi criado assim, né? Como se o teu pai te ensinasse isso e tu ensinasse isso para o teu filho, e isso vem passando de gerações. E lá nos Estados Unidos a questão é diferente, né? Eles têm um senso de vamos criar uma comunidade para as pessoas viverem bem aqui nessa comunidade. Isso. Isso tem coisas positivas, né? Tu falando assim, parece que é tudo muito legal e que lá deveria ser um país sem nenhum problema, mas isso cria outras situações que são importantes para essa história, que é a questão de se eu estou vindo para esse país e eu estou criando a comunidade, eles têm muito isso do pertencimento e do não pertencimento àquilo dali. Então, no momento que os ingleses foram para lá, para criar essa comunidade, para criar esse novo lugar, ao mesmo tempo que eles estão criando isso e eles estão se fortalecendo como sociedade, quem já estava ali, quem já vivia ali, vai deixando de ser importante para eles, né? Eles tiram essas pessoas da comunidade deles. O que que é isso? É não aceitar o indígena, é não aceitar o negro que chega lá como escravo. Então, essa parte, assim, sempre teve essa diferenciação e isso a gente vê muito hoje na sociedade americana, tá? Ainda, assim como a gente vê os problemas lá de 1500 na sociedade brasileira, a gente vê muito na sociedade americana isso ainda. Eles se defendem muito, o senso de comunidade deles é muito grande, né? E aí pode ter até uma questão assim de, mas ele defende em algum momento mesmo o negro, mesmo o indígena que tá com ele, mas no momento que ele vê que esse cara faz parte de algum jeito da comunidade dele. Em outros momentos, ele vai dizer assim: não, peraí.
dessa parte aqui minha, dessa minha parte familiar, ou dessa parte aqui de entrar no meu condomínio de rico, ou dessa parte aqui de entrar no meu clube de golfe, essa parte aqui tu não participa, essa parte aqui dessa comunidade aqui tu não pertence, e aí eu vou te discriminar nisso daqui. Isso continua muito Bruno, acontecendo muito. agora tu tocou num nervo exposto meu, história americana. Trouxe Eu esse assunto concordo, justamente por saber disso. eu concordo integralmente contigo. A grande diferença entre Brasil e Estados Unidos é que nos Estados Unidos, os ingleses, como tu disse, saíram da Inglaterra e foram para os Estados Unidos para colonizar. Ao contrário do Brasil, onde os portugueses vieram para cá para explorar. Nos Estados Unidos, os agricultores saíram da Inglaterra e chegavam nos Estados Unidos já com a primeira coisa, entregavam para eles um certificado de posse para plantar. E aí, só que já estavam lá os índios, os povos originários. Então, essa relação sempre foi complicada, né? Os brancos sempre acharam que os índios eram privilegiados e os índios sempre acharam com razão que eram acossados pelos brancos. Aqui no Brasil, como eu disse, os portugueses vieram para cá para explorar. E aí, como os índios não aceitavam a exploração, o que eles faziam? Matavam os índios. Essa é a realidade. Mais que isso, né? Tinha toda a parte de trazer doenças para as quais os índios não eram preparados para elas, né? A grande maioria dos índios morre por doença, mesmo que o povo português trouxe para cá. Inclusive, as tribos que a gente tem até hoje aqui no Brasil são tribos que ficavam bem distantes dessa parte dos portugueses e aí acabavam não se contaminando e por isso elas foram continua perdurando, né, digamos assim. Mas esse detalhe da forma de construção dos países é importante porque mostra que a independência americana ela acontece em 1776, né? E esse caso dos índios Osage, ela vai acontecer ali no começo do século passado, no começo do século XX. Então, são menos de 200 anos de distância dos estados independentes para aquela parte para esse acontecimento dos índios. O que cria uma situação assim que muitas coisas na sociedade não exigiam certas medidas, né? Então, se resolvia dentro dos estados, os estados eram bem mais independentes mesmo do que hoje, eles conseguiam resolver os problemas deles dentro daquilo dali, só que no momento que tu está afetando uma comunidade inteira, tu precisa que alguém intervenha de um lado diferente daquela comunidade ali, né? Porque trazendo mais pro popular brasileiro aqui, o que existia era a cultura do colonialismo, digamos assim, né? E aí o Bill é um cara desses coronelzões assim do que a gente vê ainda pelo interior do Brasil aqui em estados que não tem tanta como é que eu vou dizer um termo assim que não é uma questão de evolução, mas não tem uma economia tão importante ou que não atrai tantos olhos do resto do Brasil, né? E isso os caras viram naquele momento ali que precisava de alguém para intervir, alguém maior para intervir. E simplesmente não existia esse órgão maior que pudesse mandar no país inteiro. E aí, a partir dali, eles veem, não, a gente precisa. O problema foi muito grande, o que aconteceu lá foi muito sério. Esse cara cometia muitos crimes, ele matou muita gente, ele interferiu muito em toda uma cultura que existia por ali, e isso faz surgir o FBI, né? O Bill era o cara poderoso sem poder formal. Exatamente, era o cara do chapéu que mandava na comunidade inteira ali. E outro fato que acontece também é assim, tava falando dessa questão da diferença de cultura americana
para brasileira, né? O americano ele foi dizendo para gente, tá, tu pode viver aqui no país que eu tô criando, mas vive um pouquinho mais para lá. Sai aqui do lugar que tu tá, que essa parte vai ser importante para mim. E uma Na das mesma partes importantes que existe e que influencia muito nisso é o rio Mississippi, né? Que o rio Mississippi ele atravessa os Estados Unidos inteiro e ele foi muito usado para parte de exportação, para parte de unir o estado do norte com o estado do sul. Então, ele é um rio muito importante dentro disso. A gente tem o rio Amazonas, mas é um rio que, apesar de ser maior que o Mississippi, ele é um rio que não, que ele acaba não tendo um caminho que fosse positivo para uma exportação ou que fosse muito positivo para no norte. que fosse positivo para exploração. Então, até por ele estar no norte, que é um lugar mais difícil de se chegar, ele não é tão explorado até os dias de hoje, né? O que é um absurdo, porque é um rio com uma parte que daria para a gente canalizar muita coisa através desse rio. E então eles têm isso e eles vão botando as pessoas, os índios, para longe desse lugar, que era o lugar de água, onde eles conseguiam pegar água durante toda a vida deles, né? E eles dão o azar de deixar esse povo Osage na maior reserva de petróleo dos Estados Unidos e os caras viram bilionários. É comum ainda hoje em dia ver índios ricos lá nos Estados Unidos, né? Eles têm muito cassinos e tal, porque o povo indígena segue uma outra regra, e eles podem ter cassinos em qualquer lugar dos Estados Unidos, né? Tu pode ter um índio Las dono de um Vegas foi cassino. criada, Las Vegas foi criada a partir do domínio indígena. Sim, e ali se criaram-se algumas leis só para Las Vegas, né? Que funcionam só em Las Vegas, mas essa do cassino indígena pode ter por todos os Estados Unidos. Então é algo muito interessante assim de ficar conectado, mas para mim o mais interessante e que é o pior do livro, o pior do filme e melhor do livro, que não foi quase nada explorado no filme é a questão do John Edgar Hoover, que é o pai do FBI, é o pai da psicologia forense, e no filme ele aparece pouquíssimo. No livro, ele é um cara super importante, ele tem a importância necessária no livro, se fala muito dele. Em livros que tratam de true crime americano e tratam dessa parte da psicologia forense, o Edgar Hoover é sempre citado, e no filme ele não tem importância nenhuma. E eu achei isso uma pena absurda, porque no livro é dado para ele uma boa parte da história, mostra a importância toda que ele teve na criação do FBI, e para mim, facilmente ele poderia ter sido interpretado pelo DiCaprio ali para ter a alcunha que ele merecia nessa história, porque ele é um dos caras mais importantes na segurança pública mundial. Ele criou o FBI. Tem um filme, eu não sei se você já viu, só dele, só a história dele. É o Tem Leonardo muito DiCaprio, material sobre ele. é o Leonardo. Aliás, o prédio do FBI em Washington se chama Hoover. Exatamente. E tem um filme chamado Hoover, J. Edgar, que é estrelado pelo Leonardo DiCaprio e dirigido pelo Clint Eastwood, que é a história biográfica do Hoover. Não sabia, vou procurar esse filme. Não sabia que tinha um filme. Ele é de 2011, Maravilhoso. pelo que eu vi aqui. Ali- Aliás, o O nome do filme Hoover, é J. nem Edgar. J. Edgar, o Hoover era gay. Nossa. Nenhum problema com isso. O problema é que ele escondia. A época que ele E, vivia era bem complicado também de e no ocupar a posição ambiente dele, ainda. né? E Sim. o parceiro dele, o companheiro dele, era o braço direito do FBI. Nossa, Então, por isso sensacional. também ele, Ah, a pode. história, que ali começa toda a investigação da Polícia Federal Americana. Sim, sim. Ali eles criam uma, uma associação, vamos chamar assim, né? Que pode Então, interferir em. Para botar num termo mais leigo, assim, né? Mais aberto, eles criam uma associação que pode
interferir em qualquer caso que em todos os Estados Unidos, né? Porque a polícia americana, e isso, por exemplo, é um dos grandes problemas da invasão que houve no Pentágono, né? A polícia americana, ela aqui no Brasil a gente tem a polícia militar, tem a brigada, tem a guarda civil, tem a polícia federal, tem a polícia rodoviária, tem algumas polícias diferentes que seguem regras diferentes. Nos Estados Unidos, isso é muito maior. Eles têm mais de 100 tipos de polícia dentro dos 50 estados dele. Então tem a polícia da cidade, a polícia do bairro, a polícia de segurança, a polícia do condado, que aí envolve mais de uma cidade, né? Tipo da região A metropolitana, CIA, o a FBI, CIA. E aí dentro daquele caso do Pentágono, tem a polícia do Pentágono, a agência especial que cuida do presidente, a CIA, o FBI, todo mundo ali, e ninguém sabia como agir, o que fazer para impedir, de quem era o trabalho de impedir do cara que estava na calçada entrar no Pentágono. Quem tem que uma coisa muito poderia. comum nos Estados Unidos que é o seguinte, ó, as pessoas confundem muito exército com guarda nacional. Quando eu estava em Washington, fazendo a pós do Trump, em 2017, tinha muito protesto. E quem fazia a segurança era a Guarda Nacional. Só que eles usavam uniforme militar e tanques. Parecia o exército, mas não era o exército. Era a Guarda Nacional. Faz segurança na capital federal do presidente da República, dos prédios federais. Exatamente. E então isso cria um problema que tinha ali, sei lá, umas 5, 6 instituições que deveriam intervir ou achavam que o outro deveria intervir, e quando viram os bárbaros já estavam lá dentro do Pentágono fazendo o que eles fizeram. Então, e isso lá no começo, lá em 1920, lá com a tribossagem, não existia o FBI e não existia ainda a regra de como ele poderia ser utilizado, né? Que depois se Ou torna. eles estavam no quarto escuro da investigação. Exatamente, exatamente. E Essa aí, história é muito surpreendente. exatamente. E aí eles começam depois disso a criar regras, né? Hoje a regra do FBI, o FBI intervir em algum caso e a investigação dele ter valor, o caso tem que ter passado a fronteira do estado, tá? Se o caso acontece só na Flórida, o FBI não pode intervir. Mesmo que a pessoa tenha matado 20 pessoas, mesmo que ele tenha matar o presidente, aí já estaria passando do estado. Mas se ele matar o prefeito da cidade, o FBI não pode investigar, né? Ele pode Tá? investigar se ele descobre que aquele cara fez, além de matar todo mundo na Flórida, ele tem um crime, e aí pode ser uma multa de trânsito na Georgia, aí o FBI pode entrar e investigar ele. Eu acho isso um tipo de organização bem interessante, né? Tu define limites claros, e tem muitos casos que a inteligência do Bureau FBI seria importante para uma investigação, e eles começam a procurar lugares ou detalhes dentro daquela situação ali, dentro daquele crime, que eles possam usar como subterfúgio para o FBI entrar dentro da história, né? Para o FBI começar a investigar aquilo dali. Senão o FBI atende o telefone e diz: ó, isso daqui não é mais, não é para mim, isso daqui não faz parte do meu trabalho, se virem vocês aí. Aliás, essa discussão entre CIA e FBI, os papéis da polícia, resultaram no 11 de setembro. Ninguém sabia Exatamente, onde, quem era o papel de quem. Se exatamente, os, se os talibã estavam nos Estados Unidos, quem tinha que investigar? O FBI ou a CIA? exatamente, exatamente. Então isso é um dos maiores problemas de segurança pública. Eu estudei muito na faculdade sobre segurança pública e era uma das coisas que eu mais gostava assim de estudar. E um dos lugares que é como é que eu posso dizer assim, é objeto de estudo realmente para relação à segurança pública é o Reino Unido. O Reino Unido tem uma organização
muito grande, até dentro dessas questões Eu já, de... já morei lá e acho maravilhoso. Exatamente. Então eles Já, têm lá, a polícia deles é a Scotland Yard e ponto, né? E aí é, tem a guarda da rainha e tal, que não serve para muita coisa, é só de bonito ali, mas é muito organizado, até a parte de câmeras que eles colocam nas cidades é muito bem feito, é o asa, assim, de quem estuda segurança pública é o Reino Unido. lá, Bruno, ao respeito pela autoridade, o respeito pelo policial. Lá tu sabe que se tu fizer qualquer coisa errada, a Scotland Yard vai te pegar. É, e eles também erram, né? Aquela vez teve o brasileiro que foi Ah, assassinado no metrô pela polícia e não, tudo mais. ah, Tem erros também, mas Bruno, todo mundo erra. exatamente, ela também tem que aprender com esses erros, né? Claro que não pode repetir o erro. Exatamente, exatamente. E agora eu vou falar um pouquinho do livro, tá? Que o nosso tempo está quase se encerrando. Vamos Que terminar com o autor Sim, do exatamente. autor. Vou falar sobre ele, tá? O nome dele é David Graham, né? O autor do Assassinos da Lua das Flores. E ele lançou ano passado este livro aqui, ó, Os Náufragos do Weger, tá? Que ganhou Eu lá não nos li. Estados Unidos. Eu vou te mandar esse livro aí. Até essa semana era a minha melhor leitura do ano, mas eu li um outro livro essa semana agora que me pegou muito, muito. O Qual? livro, ele é escrito. Vou mostrar que ele tá aqui até ainda. Não, não é esse daqui. Cadê? Deixa eu achar aqui na minha bagunça. Aqui, ó. É esse daqui, ó. O Invencível Verão de Liliana. Ele é escrito por uma jornalista mexicana que se chama Cristina Rivera Garza. E ela vai contar a história do feminicídio que a irmã dela sofreu. Então, é uma mulher falando sobre o assassinato da irmã Mas é dela. ficção ou não ficção? É não ficção, não ficção. É uma história real. Ele ganhou o Pulitzer esse ano, tá? Como uma das melhores um dos melhores livros reportagens. E aí ela faz, a irmã dela morre nos anos 80, era uma época que não existia o termo feminicídio ainda, e ela pega todos os processos agora, depois dos anos 2010, pega todos os processos do assassinato da irmã dela e tenta alterar para que fosse reconhecido como feminicídio o caso. E no meio disso ela vai contando o que aconteceu com a irmã dela, como a irmã dela foi morta e tal. É uma história daquelas dolorosas de fazer chorar, mas muito boas, muito impactantes. O Invencível Verão de Liliana. Mas antes desse livro, o meu favorito do ano até agora era Os Náufragos do Weger, que é do mesmo escritor dos Assassinos da Lua das Flores. E ele vai contar da história de um motim que aconteceu num navio que vinha da Europa para o Brasil. E ele passa parte do motim acontece em Florianópolis. Então é uma história assim, ele passa bem pertinho do Rio Grande do Sul. Os caras brigam com o capitão, aí tem várias mortes dentro do navio. Muito boa história, uma história de navio muito boa. Mas o David Grant é um grande escritor com essa pegada de contar histórias importantes da sociedade, histórias reais de não ficção, que ele tem inclusive um livro que se passa aqui na Floresta Amazônica, aqui no Brasil, que é a Cidade Perdida de Z, que ele vai procurar, fala sobre o mito que existia de ter uma cidade perdida na Amazônia e tem vários caçadores disso, exploradores que vêm para o Brasil, vêm da Europa para o Brasil para tentar fazer essa exploração. Também é um outro grande livro dele, na mesma pegada. E falando de crime, ele tem também. Todos esses livros já foram lançados aqui no Brasil, tá? Ele tem também O Demônio e Sherlock Holmes, que ele vai falar aí sobre a caçada de um assassino real e fazendo um pouco de alusão com o Sherlock Holmes aí também, que é bem legal. Então é um dos O grandes David Graham, escritores. Hã? ele é jornalista da revista New Yorker. Exatamente, exatamente. Ele tem também um livro que fala sobre, que é meio que de matérias que ele fez para New Yorker sobre assassinos e assassinatos, assim, também é bem interessante. Esse eu não tenho certeza se já saiu no Brasil,
Mas ele é um baita escritor, ganhou, ano passado ganhou no Book Awards, ganhou o melhor livro lá dos Estados Unidos, Os Náufragos do Weger. Acho difícil que vire filme esse, porque ele tem uma. Acho que já passou meio a vibe de filmes de naufrágios e piratas, né? E navios. Que teve em alguma época, acho que alguns 10 anos atrás, né? Tava rolando bastante filme sobre o assunto, mas é um grande livro também. E, e aí, para a gente finalizar, te perguntar, eu acho que quem lê o livro e for assistir o filme vai se decepcionar, né? Acho que sim. Eu, por exemplo, vi o filme antes e depois li o livro. Mas eu comprei o livro a partir dessa capa aqui, ó, Sim, eu tenho da capa do antiga. pôster. Esse, Eu tenho esse dessa capa. isso vem aqui, ó. Ah, E sim, aí, a partir disso, sabe que isso é uma das maiores. Para quem está nos ouvindo, está só nos ouvindo pelo Spotify, o Daniel mostrou a capa do livro original, tá? E as editoras, elas normalmente fazem, quando tem algum lançamento de filme, tem alguma coisa assim mais. Que faz um livro que ela lançou. O livro é lançado aqui no Brasil em 2017, tá? Os Assassinos da Lua das Flores. E quando tem algum hype que faz esse livro ficar famoso de novo e voltar a atrair pessoas, ela pega e vem bota a só capa do filme. uma capa por cima daquela capa original do livro e bota o que sobrou da edição dela, bota de novo nas livrarias. O nome disso é Jacket. E aí entra a Jacket do filme. Nos Estados Unidos, todos os livros, é muito raro tu ver algo diferente disso, mas todos os livros são vendidos sem a capa. É uma capa branca, ou da cor do livro ali, uma capa azul ou preta, sem nada escrito, e por cima vem essa jacket, que é a folha embrulhando a capa verdadeira do livro. Para mim, é péssimo ler segurando essa jacket. Eu não entendo como o americano gosta disso. Eu faço, eu tirei, Eu também, eu tiro, a primeira coisa que eu faço quando eu pego o livro tirei, americano, e eu aí tiro a jacket e coloco de lado para conseguir ler. É isso. É. Então é isso, galera. Ficamos por aqui com mais um Crônicas. Hoje falou, Bruno, falamos da história aí americana, de vários detalhes. Semana que vem estamos de volta com mais um programa. Um grande abraço a todos vocês.